Bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo bem com vocês, pessoal? Eu espero que sim. Eu sou o Alexandre e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Sistec Informática, tá? Antes da gente começar, eu quero fazer um agradecimento a todos vocês, porque nessa semana nós conseguimos atingir 400 inscritos, tá? Agradecer a todos que acompanham o canal. É um canal de ensinamento. Quem não entendeu ainda como funciona o canal, eu vou dar uma explicação bem básica. Ele é um tutorial visual, não é um tutorial escrito. Então você vê a coisa acontecendo. Essa é a ideia que eu tive quando fiz o canal lá atrás, tá? Quando eu mudei o foco dele para trabalhar com essa parte do tutorial. Porque eu vejo muito mesmo as pessoas chegarem, conversarem comigo e dizer que não, eu vi um tutorial na internet, comigo não deu certo. E eu tenho o objetivo apenas de colocar para funcionar em tempo real, salvo vídeos como o de hoje, que é baseado em certificação. Então eu sigo o que está escrito na LPI, tá certo? Então, falando nisso, hoje é certificação, tá? Vamos começar o tópico 106, objetivo 106.1. Mas antes, vamos à vinheta. Vamos lá. Nosso objetivo hoje é compreender e entender como funciona um ambiente gráfico no mundo Linux, tá? Então, o 106.1 ele tem o seguinte título. Sim, antes disso, vamos lá no site da LPI. Todo mundo já sabe, quem está acompanhando o canal sabe que a primeira parte vai mostrar o que está no oficial, depois eu trago os slides. Mas vamos lá. Tem peso 2, tá certo? Então aqui é escrito o seguinte: instalação e configuração do X11 ou X11, como queiram. Descrição: candidatos terão que ter a habilidade de instalar e configurar o X11. Vou botar em português, tá? Áreas de conhecimento: entendimento da arquitetura do X11, entendimento básico e conhecimento sobre os arquivos de configuração do X-Window, tá? Reescrever aspectos específicos das configurações do Xorg, tipo layout de teclado, entendimento dos componentes, das variáveis de componentes de desktop, como a variável display e gerenciadores de janela, manutenção e acesso ao servidor X para aplicações desktop ou remotas, e entendimento sobre o que é o Wayland, tá? Aqui embaixo está os termos e condições. Já passamos da fase de nós lermos o site da LPI lá. Vamos trabalhar agora com nossos slides. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte: como funciona um ambiente gráfico, tá? Eu tenho lá o GNOME, KDE, Windows, LCFE, XFCE, entre outros todos. Todos bebem água num único lugar, chamado X-Window ou X11. É a mesma coisa. Um é a forma e o outro é o aplicativo. Todos bebem água nesse cara, tá? Essa é a API que vai fazer a coisa funcionar. E é através dessa sequência de comandos que a gente vai ver aqui que ele consegue configurar 4 pontos importantes no teu computador: a tua placa de rede, a tua placa de vídeo, tá? O teu monitor, tá certo? Com profundidade e tal. O mouse e o teclado. Esses 4 faz o composto de trazer um ambiente gráfico para vocês. Então existe um aplicativo, tá? Chamado aplicativo X. Só isso, X maiúsculo, tá? O que esse aplicativo faz? Ele é um aplicativo usado para configurar teclado, mouse, placa gráfica e monitor, tá certo? Ele vai fazer uma análise e vai trazer, de acordo com o banco de dados dele, qual é a tua placa de vídeo, qual é o teu mouse, o teu teclado, certo? Qual é o monitor que ele detectou, tá? Na maioria dos casos existe eu vou passar uma aqui que é bônus, tá? Existe um driver, o genérico para trabalhar com placas antigas, chamado VESA, Tupiniquim, criado por nós, Conectiva, tá? Existe um drive chamado NoVU, o meu francês é ruim, que é um drive genérico para trabalhar com as placas NVIDIA. Lembrando que placas NVIDIA, eles têm o drive oficial da própria NVIDIA, tá? Não está disponível para todo mundo, ou seja, as distribuições não podem distribuir por questões de licença,
Porém, para você que é usuário final, você pode ir no site, fazer o download e mandar executar a aplicação, que ele vai instalar o drive do fabricante no teu X. Tá? Acontece que o que é que esse cidadão faz? O que é que o X faz? Ele cria um arquivo chamado shorg.conf. Próximo slide fala sobre ele, certo? Qual é a sintaxe dele? A sintaxe seria X, e aí eu digo qual é o monitor, baseado em números, 2.0 para o primeiro monitor, 2.1 para o segundo, e assim sucessivamente. E eu posso gerar as opções. Que opções são essas? Configure, test mode, entre outros. É um monte de informação. A grande questão aqui é que ele é responsável para criar o arquivo shorg, certo? Dá um exemplo aqui, x ou x, traço, configure, e ele vai fazer a criação do shorg. E o que é o shorg? O shorg, ele é um arquivo que fica guardado dentro da pasta etc x11 shorg.conf. Como eu falei, configura vídeo, mouse, monitores, é dividido por seção e ele configura o tamanho da tela que você está vendo, tá certo? Detalhe, alguns drivers de vídeo não usa o X11 para trabalhar, tá certo? A Nvidia não usa, a Intel usa, mas a Nvidia não usa, certo? A ATI da Radeon ATI também não usa, certo? Agora, a configuração do shorg, há duas formas de trabalhar com ele. Existe o shorg e existe a evolução dele, tá certo? Vamos primeiro ver o que o shorg faz. Ele é dividido por seções. Então, tem umas seções Files, Input Device, Monitor. Essas que estão apresentando aqui no slide. A seção Files define a localização das fontes que são usadas pelo teu sistema. Fontes gráficas mesmo. Times New Roman, Arial, são as fontes que serão usadas. Por que você fala assim? Como assim define as fontes para ser usadas? Eu posso ter um servidor de fontes, um servidor externo à minha máquina, onde eu configuro todas as fontes naquele servidor e o X vai se logar naquele servidor e fazer o download das fontes ou usar aquelas fontes em tempo real. Aí você vai assim, poxa, como assim? Existem alguns computadores, e é muito fácil ver isso em supermercado, onde eu tenho monitor, teclado e uma base bem pequenininha, que alguns chamam de Thin Client. Thin Client, vou botar assim, fica mais fácil. Ou então servidores, equipamentos que não tem HD, ele não starta nele, ele starta através da rede. A seção Files informa onde é que está as fontes, para ele buscar essas fontes para poder exibir as informações lá. Não é só ele não, existem outros compostos também. Seção Input Device, lá está configurado qual é o teu teclado e qual é o teu mouse. Seção Monitor, quantos monitores você tem? 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui você vai dizer qual é a placa de rede, qual é a placa de vídeo com o monitor que vai juntar um com o outro. Ou seja, eu tenho duas placas de vídeo e eu digo que a placa de vídeo 0 se liga ao monitor 0 e a placa de vídeo 1 se liga ao monitor 1. Então eu posso ter dois monitores com duas saídas independentes. É configurado na seção monitor no arquivo shorgs. Seção Device, esse diz qual é a placa de vídeo que está lá. A minha é uma ATI, é uma Intel. Então tá Intel ou qualquer outra placa de vídeo é guardada na seção Device. A seção Screen, sim, essa seção é que ela é importante, é que ela vai fazer a junção. Qual é o monitor, qual é a placa, qual é a resolução da tela, tá certo? A resolução da tela. Existe uma subseção nela chamada Display, no item chamado Modes. Então nesse Modes, ele tem lá 800x600, 1024x768 ou qualquer outro tipo de modos. Muitas vezes ele tem vários deles, onde ele fica testando, da maior para o menor. Geralmente é o contrário, ele pega da maior e vai diminuindo. Tenta a primeira, não conseguiu, tenta a segunda, se ele conseguir ele para. Server Layout, ele junta todos eles, o teclado, o mouse, monitor e placa de vídeo, dizendo quem configura com quem conversa com quem. Posso ter um equipamento com um hubzinho switch lá, que eu tenho vários monitores plugados naquele switch e eu posso fazer com que meu computador direcione qual deles vai ser. E aí eu tenho a evolução do shorg, que é o shorg.conf.d. A seção Files, o arquivo shorg.conf, ele é um arquivo enorme, ele pode crescer muito. Então, para evitar com que se tenha essa carga geral em cima desse arquivo, existe o shorg.conf.d, que ele tem as mesmas seções, só que agora separados em arquivos
arquivos.conf, keyboard.conf, inputdevice.conf, mouse.conf, monitor.conf. Então lá estão separados quais são os monitores que está configurado no momento no teu computador. A responsabilidade disso está na pasta /etc, /shorg, /sx11, /shorg.conf.d. Variável display, ela é a responsável para informar no momento qual é a saída do teu terminal, tá? Dá aqui echo $display, ele vai mostrar para mim qual é a configuração dessa variável display. Ela vai ser importante para o próximo aplicativo, tá? Essa variável display, ela vai informar qual é o IP e qual é o monitor. Se eu não tiver IP, geralmente ela informa 2.0 é o primeiro monitor, ou se você tiver um monitor só, 2.1 é o segundo monitor. E se eu tiver um IP na frente, ou seja, está informando que mesmo que eu execute qualquer coisa aqui, a informação vai sair em um outro computador. Útil para aquele que eu falei no início, tá? E aí vem o que é o Wayland. O Wayland é um protocolo de comunicação do meu servidor gráfico, meu servidor X, com os meus clientes. Quem são os clientes? KDE, GNOME, são os aplicativos que vão se utilizar das configurações do meu servidor X. Ele trabalha com três camadas. O LibWayland Server, que seria logicamente o servidor, LibWayland Client, que é o cliente, e o EGL, que é para trabalhar com a API GL, tá? Foi criado, o nome do cidadão é impronunciável, não adianta eu tentar falar o nome dele aqui, certo? Até pelo fato que o nome dele tem um O cortado, eu não sei nem que língua é aquela. Mas foi criado pelo MIT e está sob a licença do MIT, tá certo? Está incorporado na maioria dos kernels do Linux, tá? O Wayland é o entendimento que a LPI te cobra, tá certo? E aí, lembra que eu falei lá atrás que tinha uma variável que era importante para um comando que vinha à frente? É o xauth. Esse cara, ele cria autorizações e cria permissão de conexão de um servidor, de um componente externo, de um computador externo. Por exemplo, eu tenho meu servidor lá com meu ambiente gráfico ativo e eu preciso que uma máquina, quando conectar, qualquer coisa que eu executar na máquina, a informação não seja exibida em mim, e sim seja exibida nela, não em mim, tá certo? Então o que acontece? Eu preciso gerar com que essa informação seja enviada para lá, para ser recebida naquele computador. Antes existia um arquivo chamado xhost. Esse xhost, você fazia essa mesma situação, mas porém ele era aberto, não tinha criptografia, não tinha segurança nenhuma. O xauth gera uma chave e vai fazendo a troca dessas chaves entre o cliente que está pedindo e o meu servidor, tá certo? Aqui tem alguns exemplos. Xauth remove 2.1, ou seja, eu tenho uma variável, eu tenho um display, isso é o resultado de uma variável display, eu tenho uma placa de vídeo que está configurada pela variável display, que é o primeiro. Só que se ele tiver autorização de receber ou mandar informações, você pode remover. Ou você pode gerar essas chaves através do xauth generator display name, o nome que você quiser colocar lá. Qual é o protocolo que você vai utilizar, TCP ou DPI, ou qualquer um que estiver sendo usado, certo? Se será confiável ou não confiável, qual é o timeout de segundos dele, qual é o grupo que vai poder executar essa aplicação. O xauth serve para isso, para gerar essas autorizações. X-Sessions Errors, nome lindo, mas é um log, é um arquivo texto no final, que ele guarda todos os erros que aconteceram numa sessão de login gráfico, todos os erros, certo? O aplicativo tentou iniciar alguma coisa e gerou um errozinho lá, aí o X-erro vai capturar. Quem usa esse X-erros, que é um arquivo invisível na pasta pessoal do usuário, tá certo? Então cuidado com ele, que ele pode crescer exponencialmente, tá? Se acontecer muito erro. Quem usa isso? KDE, GNOME, Cinnamon, XFCE, LXDE, certo? E todos os gerenciadores gráficos, FVWM, IceVM, Windows Maker e todo mundo que usa o sistema X-Window. Se deu erro, ele grava nesse arquivo til.xsession-erros, que guarda os erros, tá certo? Bom, gente, ficamos por aqui com o objetivo 106.1
Já estamos no terceiro vídeo da nossa LPI 102, tá certo? Se você chegou até aqui, eu só posso dizer muito obrigado por ter assistido até o canal, assistido esse vídeo até aqui nesse canal, certo? Que se você não está inscrito, eu estava errando nos vídeos anteriores, mas eu vou falar assim, daqui a pouco, em alguns instantes, vai apresentar um círculo com o símbolo da Sistec, que é o símbolo do canal. É o botão de inscrever. Clica nele e você se inscreve no canal. Ative os sininhos caso você não esteja com os sininhos ativados, com o sininho ativado. Se você está inscrito, ativa. Se você estiver usando o celular, o botão vermelho está embaixo, tá? Isso para o computador não tem mais. Mas o botão vermelho está embaixo de inscrever-se. Clica lá e inscreve-se no canal, tá certo? Gostou? Já sabe, deixa o teu gostei. Ficou com dúvidas? Comenta aí. Essa é certificação. Está estudando? Estude. Aproveita essa parada, gente. Já estamos há mais de 40 dias. Aproveita essa parada, tá certo? Para poder a gente ganhar tempo. E quando a gente voltar ferro e fogo. E vocês, mais espertos do que nunca. Tá certo? O que eu desejo a vocês é que ponha Jesus no seu coração. Tá? E até o próximo vídeo. Um abraço.